Eu me considero uma pessoa bondosa, eu acredito muito na questão de sempre ter o amor ao próximo, isso é uma coisa que eu gosto muito de mim. Foi bem impactante pra mim. A gente, teve toda a parte ali de conhecer as pessoas, e foi o primeiro projeto que eu participei, voltado ali pra Anne Frank. Então, foi algo legal. Mas pra mim, o melhor projeto sempre vai ser o Deixe-me Ser Eu Mesmo, né? Tanto a parte histórica, que a gente conta a vida da Anne, e depois ligando com a parte contemporânea, tendo toda aquela conversa com os alunos, até professores participavam. E pra mim aquilo vai ser memorável porque pra mim mostra. Na minha época, eu tinha uma visão muito fechada de que as pessoas não julgavam as outras, não tinha esse preconceito. Então a gente estando ali, conversando com as pessoas, vendo que tinha aquela hora da apresentação de que levantava alguém e uma pessoa que ela não era conhecida. Então, descreve a pessoa como você acha que ela é. E aí depois a pessoa falava, não gosto disso, mas eu gosto disso que você falou. Eu mostrava todas essas fragilidades que as pessoas tinham, que pra gente sempre foi algo que só a gente tinha, não era algo que todo mundo tinha, não gosto de algo porque tal pessoa é assim ou não é. Então isso foi bem legal porque mostra que as pessoas têm suas fragilidades, as pessoas têm isso guardado e naquele momento de falar foi bom ver as pessoas falando, as pessoas saíam mais livres, mais leves. Então eu acho que por isso que eu gostei mais desse projeto. A timidez. Ainda tem um pouco, mas na época eu era muito tímido a ponto de não querer conversar com pessoas. Eu não era o tipo de pessoa que chegava para conversar com alguém. Então eu sempre ficava no meu canto, esperava que as pessoas vinham. Então o meu contato maior era sempre com amigos e pessoas próximas. Fora disso, eu não ia até pessoas para conversar. Então a timidez foi algo que, por conta do projeto, eu superei. E algo que, graças a Deus, foi muito bom para mim, porque sendo tímido, é uma pessoa que fica ali retraída, que não fala de sentimentos, que não fala de nada, mas quando você começa a entender que a timidez não é uma qualidade, e sim um defeito, você começa a entender o porquê que é bom você falar de sentimentos e não é bom ser tímido. O projeto me ajudou a mudar a minha visão como pessoa mesmo. Eu acho que a questão de se importar com o próximo foi algo que veio muito forte depois do projeto. Sempre me importei com pessoas, mas pessoas próximas. Então, acho que depois do projeto isso expandiu. Então, passei a me preocupar mais com o mundo, com pessoas, com o sentimento de pessoas. Mudei algumas coisas em mim, porque às vezes, às vezes o que a gente fala pode impactar a pessoa de uma forma positiva ou negativa. Então, isso foi uma coisa que me veio muito forte, a questão de olhar ao próximo. E os jovens podem aprender com a história de Anne, eu acho que literalmente a frase da exposição. Deixe-me ser eu mesmo. Eu acho que os jovens podem aprender a ser ele mesmo, mas não de uma forma em que o mundo quer que eles sejam, da forma que eles querem ser. Eu acho que muitas pessoas ainda seguem muito o que as pessoas dizem e estipulam para elas e acabam que vão seguindo isso na vida. Então, eu acho que a parte de ser você mesmo é literalmente ser você. Tudo bem, você pode mudar em algum momento, tá tudo bem, isso é você. Em algum momento você vai perceber que isso na sua vida não faz bem, então você vai mudar. E ok, então isso é você ser você mesmo. Então eu acho que a história de Anne vai trazer isso muito forte para as pessoas. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de direito. Sempre quis ser advogado. Mas isso morreu com o tempo, porque pessoas falando que você não é capaz, e a história de Anne me trouxe isso. A parte do deixe-me ser eu mesmo é exatamente por isso que eu gosto dessa frase, que eu quero ser eu mesmo, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Então a história de Anne me ajudou a entender que se é isso que eu quero, é isso que eu posso fazer. E a questão da família também, porque antes da história de Anne, eu era uma pessoa que não era muito próxima à minha família, tanto para a questão de falar sobre os problemas e tudo mais. Então a história de Anne me deu esse baque de estar próximo com a família, se importar com a família. Então isso foi muito forte para mim. Eu acho que o projeto é importante porque muda a visão da pessoa, A pessoa vai ter em algum momento, vai ter um estalo de entender que nem tudo são flores,
quem entende sobre, né, quem vai a fundo sobre a vida de Anne, entende sobre tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tudo sobre o que foi o Holocausto, vai entender que é importante a história dela, você se, né, tá ali, entender isso. Então, esse estalo, essa mudança de visão, não mudança de vida, mudança de visão. Você vai entender e se importar mais com pessoas. Eu acho que esse é um ponto que, para mim, a maioria das pessoas que eu conheci, que passou pelo projeto, eu acho que é essa mudança de visão perante a sociedade, não perante a sociedade, da sociedade. Né? Entender qual que é o papel dela, que ela pode fazer mais, que ela pode ir atrás de coisas, então isso é importante. Eu acho que a frase para minha experiência com a história de Anne, eu acho que é reconhecimento. Todos que passarem por isso vão entender o que é o reconhecimento, o autorreconhecimento. Você vai se entender como pessoa, você vai entender coisas que você gosta, coisas que você, né, que pra você, pessoas fazendo com você tá tudo bem, mas que não é tudo bem. Então, é entender, é se auto-entender. Eu acho que participar do projeto me deu um estalo de como eu disse, de se importar com pessoas. Então, tanto que depois daqui eu não parei, né, continuei fazendo trabalho voluntário, né, já estou em outras 2 instituições fazendo trabalho voluntário. A gente precisa entender que nem tudo vai se resolver sozinho. Tem governadores, tem prefeitos, tem tudo, mas eu acho que ainda eles não olham para todos os cantos. E eu acho que o trabalho voluntário vai fazer exatamente isso. Você vai olhar para aqueles cantos que ninguém está olhando. Então, eu acho que se eu pudesse deixar isso para alguém, é exatamente isso. Fazer trabalho voluntário e olhar para aquilo que ninguém está olhando. Porque são pessoas, são lugares e que também são importantes, né? Então, façam trabalho voluntário, sigam aquilo que você gosta. Mas eu gosto de trabalho voluntário na área do meio ambiente. Vai atrás, sempre vai ter algum lugar que vai poder te proporcionar isso. Então, é essa coisa da ação. Então, é agir e não esperar que outro haja, né? Porque se fosse esperar muito tempo não, talvez a prefeitura resolva, não. Talvez alguém resolva. Se você tiver alguma forma de resolver aquilo naquele momento, resolva. Acho que é importante isso.